Olá pessoal, aqui é o André Farias, sou diretor de tecnologia da Bluesoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie sua conta. Aproveite o papo reto. Bom pessoal, meu nome é Diogo Beato, hoje eu vou falar para vocês sobre o Modernizer. Então primeiro eu preciso falar sobre o problema, né? Compatibilidade de browsers. Toda vez que a gente vai desenvolver para a web tem que ficar se preocupando com isso, né? Compatibilidade de browsers. Vários recursos que alguns browsers têm e outros não. Quem nunca precisou fazer um CSS hacks, né? Por exemplo, para funcionar só no IE, né? Ou uma conditional comments, né? Daquelas que você coloca no HTML, uma tag if e coloca a instrução ali dentro. Depois que surgiu o HTML5, CSS3, então essa parte de compatibilidade de browsers ficou mais complicada, porque alguns browsers trazem os recursos novos de HTML5 e outros não. E de CSS3 a mesma coisa. E, por exemplo, que nem o Heron estava falando do Apache Cordova. Quando você vai desenvolver para mobile também utilizando essa tecnologia, ele renderiza em cima da WebView. E cada celular, a WebView é diferente. Então eu posso estar usando um Android da Samsung, na WebView dele vai ter recursos que num Razer E, por exemplo, pode não ter. E aí que entra o Modernizer. O Modernizer ele é uma lib JavaScript, onde ele tem o intuito de facilitar você fazer esses hacks e verificar se o dispositivo ele tem, se o browser ele tem a funcionalidade ou não. Então como ele funciona, né? Primeiro ele vai lá, na hora que você abre a sua página, ele executa um teste em mais de 40 funcionalidades no browser. Aí feito isso, ele salva o resultado dentro desse objeto, Modernizer. Então, por exemplo, Geolocation, quer saber se o celular tem recurso de geolocalização. Ele vai lá, executa aqueles testes e fala, Geolocation True, ele tem. Ou se ele não tiver, false. E isso mais um monte de opções aí. No HTML, para facilitar a parte de CSS, ele adiciona as classes. Então, por exemplo, para saber se a minha classe, se o meu browser tem suporte para WebGL, por exemplo. Aí ele vem aqui e adiciona uma classe de WebGL. Agora, se ele não tem, quando ele não tem suporte, aí ele coloca no, que nem no caso aqui do Touch. Por exemplo, esse teste foi realizado num browser web. Ele não tinha suporte a Touch. Aí ele colocou no Touch. Com isso, fica fácil de você fazer expressões de CSS que se adaptam dependendo de como o seu celular é. Por exemplo, no IE, o login box utiliza box shadow, só que no IE não tem suporte a box shadow, então eu crio uma board, que não é exatamente um box shadow, mas fica parecido com o estilo. E quando eu for usar em JavaScript, eu consigo fazer uma condição fácil para saber que atitude tomar dependendo se o browser tem o recurso ou não que eu quero utilizar. Quando você vai fazer download dele, ele permite que você escolha quais os testes você quer fazer também. Por exemplo, no meu site pouco me importa a API de bateria, se tem acesso ou não. Então eu não coloco ela. Não coloco. Eu falei não coloco. Aí eu vou lá e você pode escolher quais os testes que você quer executar. Uma outra vantagem dele também é que ele já traz alguns polyfills para os browsers que não tem suporte a funcionalidades de HTML nativo. Então aqui no GitHub deles tem essa página onde você pode consultar todos os polyfills que ele já insere no browser por padrão e facilita a compatibilidade das novas funcionalidades. E é isso aí.